Olá pessoal, bem-vindos ao Enigmas. Você está entrando em um programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. Tudo bem com vocês? Olá, Cris. Olá, Kátia H. É um enorme estar com você aqui na TV Grande ABC, né, Kátia? Isso mesmo. Todas as semanas, às quartas-feiras, nós estamos aqui a partir das 14 horas ao vivo e também pelo Facebook, aí na página da TV e na NET, Canal 3 Regional. Bem-vindos! E hoje nós temos um tema bem interessante. Nossa, todos eles são, né? Mas Sim. Tem alguns temas que são intrigantes. Eu vou dizer que esse é intrigante. É verdade, Cris. Você disse tudo, porque hoje nós trouxemos uma pessoa que vai falar sobre o seguinte tema: a origem do nome do Brasil. Ligado a fatos antigos e mitológicos, a origem do topônimo Brasil permanece um mistério muito além do pau-brasil. E no cerne deste nome há um futuro redentor, reforçando o destino dourado desta nação sul-americana. Acreditamos nisso. É verdade. Estamos aqui, pessoal, com Eduardo Nunes de Carvalho, contador, auditor e pesquisador, membro da Eubiose e sócio da Numeric Contadores. Tudo bem, Eduardo? Olá, Eduardo. Honra enorme estar contigo, viu? Muito obrigado. Obrigado, Cris. Obrigado, por ter aceito o nosso convite, viu? Legal. Edu, não vamos perder tempo. O que é a eubiose? A Eubiose é uma escola iniciática, uma escola onde se estuda a religião, estudos comparativos de ciência, filosofia e religião. E o propósito central dela é fazer com que seus participantes adquiram autoconhecimento e construam algo importante para a comunidade, para o Brasil e para o mundo. Perfeito. Eduardo, me diga, qual é a importância da toponímia e há uma correlação espiritual do país e o seu povo? Toponímia é o estudo da origem dos topônimos, ou seja, os nomes das cidades, o nome dos bairros, o nome dos locais, porque um país tem aquele nome e sim, tem uma forte correlação, tradições culturais, ao destino de um povo, a formação, a história desse povo, a mitologia em torno dos seus habitantes guardam correlação com a toponímia daquela cidade, daquela região em que eles habitam. Perfeito. Edu, qual a primeira evidência documentada, né, do termo Brasil na língua portuguesa? 1377, há uma menção num dicionário etimológico de José Paulo Pimentel, e fazia referência ao termo Brasil, algo relacionado ao vermelho ou algo relacionado a uma terra distante. Tradução ainda, a polêmica quanto à tradução do português arcaico para o português moderno, digamos assim, né? Certo. E há diferentes versões de onde veio o nome do país. Você pode indicar as principais? Bom, a mais conhecida, né, do pau-brasil, tem o cinábrio, tem a ideia de ilha paradisíaca ou ilha do ferro, que é a mitologia de São Brandão, tem Rei Baderzio, tem Baratzil, da Umbanda, tem Brasília, o primeiro chefe muçulmano a dominar a Europa, a relação a brasas, brasa, fogo, a relação com o vermelho. Então, muitas correlações envolvendo o nome Brasil. Interessante. Edu, é verdade que os fenícios estiveram na América do Sul antes dos portugueses? Essa é polêmica. Olha, antes dos portugueses, há evidências da presença chinesa no Brasil, há evidência da presença viking na América do Sul, presença africana no Brasil, um rei malinês esteve no século XIV aqui, e os fenícios é uma das mais discutidas presenças, porque há topônimos, aí ela está vendo, há locais que sugerem isso, há termos linguísticos que sugerem a procedência fenícia. Não há um consenso científico, mas há várias pistas intrigantes que levam as pessoas a terem um senso de que outros povos estiveram na América do Sul,
inclusive, a ciência está chegando a outras conclusões arqueológicas importantes, por exemplo, no Piauí ou em Minas Gerais, lá em Lagoa Santa, que está dando pistas de que outros povos estiveram na América do Sul. Olha só. Bem, qual é o mito do rei Badesir e de Baratzil? Badesir foi o rei fenício, em um mito de que a sua família, com Jet Baal Bey, estiveram no Brasil tentando fundar um império e, em suma, é uma história longa. Sim. Não vou estender, mas acredita-se que ele tinha uma vocação em construir algo importante no Brasil para o futuro da humanidade, e de seu nome Badesir, muitos acreditam que possam ter derivado o nome Brasil. E como o país era chamado antes, Eduardo? Olha, pelos índios, Pindorama. Mas Terra das Araras Vermelhas, Sim. Terra de Palmeiras, e os nomes oficiais, né? Ilha de Santa Cruz, Terra de Vera Cruz, Cabralha, Nova Lusitânia, vários nomes. Interessante. O Vera Cruz e a Santa Cruz, existe aí um sentido simbólico em insistir com cruz. Qual é? A cruz é um símbolo cristão sagrado, né? E esse símbolo cristão sagrado apareceu no Hemisfério Sul por conta dos navegantes que passaram a visualizar o Cruzeiro do Sul, um ponto onde no Hemisfério Norte, portanto na Europa, não era visível. Então, imagina você ter uma crença cristã, chega ao Hemisfério Sul, atravessa os oceanos e passa a ser perseguido ou iluminado por um Cruzeiro do Sul, por uma cruz que te segue onipresentemente. O Cruzeiro do Sul se tornou sagrado no Brasil, e esse símbolo do Cruzeiro do Sul e a cruz em si, 4 elementos, 4 pontos em função do central, né, que é intrometida, né, o coração, a rosa cruz, o ponto central, o 5º elemento. Então só daí você já começa a perceber como há coisas intrigantes envolvendo a cruz, e dá a ideia dos descobridores em colocar como nome oficial algo relacionado à verdadeira cruz, Vera Cruz, né? Sim. Ou a Santíssima Santa Cruz, né? Eduardo, em essência, o nome Brasil é escrito com S ou com Z? Olha, a resposta a isso, se eu souber responder isso com segurança, eu saberia dizer de fato de onde veio o nome Brasil. Mas o fato é que se você pensar que Brasil com Z é relacionado a um termo celta, gaélico, então é um barbarismo. E por termos bárbaros, o Z, ao ser transformado, convertido numa língua clássica, ou seja, o greco-romano, você tem que trocar pelo S. Então, se é para resgatar as origens, o Brasil deveria ser com Z, não com S. Interessante, hein? Muito. Nossa, estou adorando essa pauta. Bem, nós estamos aprendendo muito, porque afinal eu agradeço somos aqui muito. do Brasil, né? Todo enigmas é assim, né? É isso mesmo, desvendar. Tanto em língua fenícia como em língua hebraica, Brasil se escreve BRZL, ou seja, sem as vogais. Qual a feliz coincidência disto? Bom, sem as vogais, então fica como? Lembrando que é com Z, né? Sim. Então fica BRZL. Então, se você pensar nos contos do Antigo Testamento, nós temos o nome das 4 companheiras de Jacó. Ou seja, as mães que fundaram a civilização judaica, as 12 tribos de Israel, são as suas iniciais. Então, é Bila, Raquel, Zilpa e Leia. Então veja uma feliz correlação, né? Interessante. Muito interessante. Olha lá, os mesmo. filhos de Jacó. Isso mesmo. Quem foi Brezial na mitologia celta? Olha, a mitologia celta é bastante difícil de estudar, porque cada cantão celta, seja no norte de Portugal, seja na Irlanda, seja no sul da Inglaterra, seja em partes
da França e da Espanha, tinha seu próprio jeito de contar suas mitologias, e certas divindades se reproduziam em um, mas não apareciam em outra, e certos nomes, a mesma divindade era abordada com nomes diferentes. Mas um dos deuses celtas, podemos dizer, era um ser conhecido como Brizel, que aí dá origem ao nome em inglês Brise, né, de brisa, né? E nessa mitologia ele constrói uma série de coisas ao seu povoado, e quando ele morre, as suas cinzas são levadas a uma ilha paradisíaca. Então Brizel é o nome que deu origem a essa terra distante de Brasil, né? Na forma irlandesa de pronunciar, né? Interessante. E qual é o mito de São Brandão e a Ilha Fortunada ou a Ilha do Ferro? Bom, então aí você tem essa lenda celta, né? Temos. E agora o que acontece? São Brandão, ele é um abade bastante dedicado, à toa que é santo, né? Sim. E ele na Irlanda, ou seja, a terra distante, a terra final, a terra divisória entre o mundo conhecido e o mundo desconhecido, que é o Oceano Atlântico, o que tem além do oceano, ele era uma pessoa bastante entusiasmada com navegação. E consta que ele fez uma navegação, tá mostrando ali, e chegou a uma ilha com o objeto de evangelizar povos distantes que ele pudesse encontrar, né? E desses povos que ele encontrou, ele fez o trabalho dele com bastante afinco e conseguiu voltar à Irlanda. Em sua volta à Irlanda, voou muitos mitos de que ele finalmente encontrou a tal ilha paradisíaca, a tal ilha Brasil, e os seus filhos descendentes do vermelho, High Brasil, ou Brasil, ou seja, os filhos de Brasil. O que é Brasil? Aquela ilha, lembra do mito celta? O cara morreu numa ilha paradisíaca. Sim. Essa correlação, né? Nossa, é muito interessante. Olha aqui, quem foi Baldur Ibn Brisni? E qual a relação dele com o Brasil? Nome complicado, hein, Eduardo? Olha, Cris, você conseguiu pronunciar difícil, melhor que eu. Pronuncia você, então. Ninguém conseguia pronunciar o nome, mas ele foi o primeiro chefe muçulmano a tomar conta da Europa, no caso Andaluzia, Córdoba, e a dificuldade de pronunciar esse nome levou um choque que as pessoas, vamos dizer, Brasil, virava Brasil. Então há muitas pessoas que acreditam que o termo Brasil é derivado desse chefe árabe, que ele era um chefe muito sábio, muito justo, um exemplo de pessoa que as pessoas admiraram na Andaluzia. Então, sim, é uma das teorias que diz de onde veio o nome do Brasil. Olha o que é legal, aqui você aprende o que você não aprende na escola convencional. Isso é enigma, sabe, Kátia? Olha, realmente seria bacana, né, renovar um pouquinho, porque a história está tão lá atrás, e quantas coisas novas que os alunos poderiam aprender. Com certeza, isso precisaria ser colocado nas escolas. Por isso que nós temos que agradecer aí a sua pesquisa, como um grande pesquisador que nós sabemos que você é, viu? Vem mais uma pergunta. Vamos lá. Nós vamos hoje falar tudo aqui que nós precisamos. Como o minério avermelhado, o cinábrio, se liga ao nome Brasil? O cinábrio, ele foi um objeto importante de exploração comercial na Europa, na Idade Média. Olha o cinábrio lá. Idade Média para a Idade Comercial. Ele foi muito explorado pelos celtas, que chamavam de Quinabar. Só que o Quinabar, você pega a última sílaba e coloca na frente. Era a forma de pronúncia céltica. Então a escrita era diferente da pronúncia. A pronúncia passava a ser barquina. Então, passando por italiano, passando por romanos, passando por espanhóis, então foi ficando Brasino, Brasino, Brasília. Então, o cinábrio, como entrou no português, é uma provável explicação da origem do nome do Brasil. Ou seja, o termo do comércio Brasil foi derivado do cinábrio. Interessante. O comércio entre fenícios e celtas, tá? Só para deixar bem claro. Muito interessante. A dinâmica histórica, né? Correto. Edu, Brasil no fenício significa terra remota, longínqua, última. Poderia ser essa versão correta?
há etimólogos que defendem essa tese, de que o Brasil do fenício, né, Brasil, né, quer dizer terras remotas, povoados remotos, locais distantes. Então, para justificar isso, lembra aquele texto que eu falei de 1377, a primeira evidência escrita? Uns se referem que era o comércio do corante vermelho, o Brasil. Outros diziam que o Brasil foi usado como no mesmo texto para descrever que aquela mercadoria foi descrita de terras bem distantes, bem remotas. Interessante. Olha só. Bem, os portugueses já usavam o topônimo Brasil antes de Cabral? Sim. Na Ilha dos Açores tem a terceira ilha, ou seja, a última descoberta, portanto, a mais distante. Sim. A mais distante ilha descoberta, a ilha terceira, tem a cidade de Angra do Heroísmo. Em 1464, a fundação da sua cidade, a mais destacada montanha, foi dado o nome, né, na ponta vulcânica, né, de Monte Brasil. Olha Mais só o ainda, se local. você ir, aí a imagem, né, do Monte Brasil, nos Açores, é um local, inclusive, interessante, tá? Para exploração turística, quem puder ir, recomendo, né? Embora nunca estive, mas estou curioso em ir também, né? E a própria Ilha da Madeira tem um Lombo Brasil, que é um topônimo que já existia. Então, há evidências aí de que o nome já era conhecido e já tinha uma correlação com os navegadores, né? E como os silvícolas chamavam a terra que eles habitavam? Pindorama. Pindorama. Silvícolas, me refiro mais aos guaranis, mais né? os tupi-guaranis, mas a gente sabe que havia muitos indígenas de diferentes etnias de norte a sul do país, né? Mas Pindorama era o nome mais recorrente, ou seja, terra de palmeiras. Pois é. Bem, nós aprendemos, né? Eu aprendi, todos nós, que a origem é pau-brasil. Essa é a versão correta? É oficial. Oficial. Não quer dizer que seja correto. Então. Quer dizer que alguém em determinado momento aprovou de maneira mais científica possível que pau-brasil é a verdadeira versão. Mas faz sentido também, porque lembra que eu falei que o termo Brasil já se falava do corante vermelho? Sim. O pau-brasil, o equivalente ao pau-brasil no Sudeste Asiático, era uma planta que tinha as mesmas condições de extração do corante vermelho, que era o sapão, 2 P's, né? E o sapão que era explorado, na Itália, por exemplo, era chamado de verzino. Então, esse comércio muito antigo já fazia referência ao corante que saiu do pau-brasil. Entendi. Certo. Edu, o vermelho aí, de certa forma, faz parte do nome do Brasil, né? Integrando sua identidade. E por que não há essa cor na sua bandeira, então? Essa é uma questão mais interessante de se analisar. Né? Muitos países que usam a cor vermelha esteve envolvido em sérios conflitos, guerras e tal. Então há uma intenção, há um entendimento simbólico de que o vermelho é uma cor perigosa. Então, se você ostentar isto como seu símbolo oficial, talvez você possa estar elevando aos valores febris, guerras, sangue vermelho, emoção, como uma característica principal daquele país. Mas se o Brasil é vermelho e não pode constar o vermelho na bandeira, como é que eu faço? Se coloca de maneira oculta. Então, se você fizer um experimento em uma parede branca, olhar para a bandeira do Brasil bem fixamente e depois soltar a bandeira, o reflexo vai ser as cores inversas. E qual é a cor inversa do vermelho, do verde? É o vermelho. Então o vermelho está lá, só que de maneira oculta. Bem. Muito interessante, viu, Kátia? Eu gostei, viu? O que o Quinto Império tem a ver com o nome Brasil? A gente sabe quem resgatou a teoria do Quinto Império foi o padre Antônio Vieira, século XVII. E o que é isso? No Antigo Testamento há uma menção
do sonho de Nabucodonosor, interpretado pelo profeta Daniel. O que o profeta Daniel fez? Ele viu o relato de uma estatueta em que tinha uma cabeça de ouro. Olha lá, pessoal, no telão. A parte, os braços, a parte central de prata. Depois o saiote, a parte mediana de bronze. Depois as pernas no ferro. E a quinta parte fechada, uma parte dos pés em ferro e outra parte em barro. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que cada parte foi interpretada como um império que haveria de sobrepor a humanidade naquele momento. O padre Antônio Vieira acreditava fielmente, e depois o Fernando Pessoa resgata essa teoria de que o quinto império seria o Império Luso, portanto, o Império Luso brasileiro. Não é curioso que tenha ferro e tenha barro? Sim. Então, não é curioso que a Ilha de Ferro, no Brasil, um dos maiores produtores de ferro, e que o vermelho que a gente falou, do cinábrio, o vermelho da terra, a brasa e tudo que é decorrente disso, e do corante, tem a ver com a lama, tem a ver com a terra, e é um símbolo difuso, porque ferro você pensa que é uma coisa dura, uma coisa forte. Lama você pensa como uma coisa suja, uma coisa leve, uma coisa úmida, uma coisa moldável. E a gente vê que o Brasil é uma mescla disso tudo, é um povo de mescla racial, de mescla cultural, e você vê que o Quinto Império está enfatizando justamente aspectos mesclados. Então, essa tese do padre Antônio Vieira, né, é um mito, mas é uma interpretação muito válida acerca do futuro do Brasil e da humanidade. Tem uma correlação com essas diferentes teorias envolvendo o nome do Brasil. Sim. Interessante. Verdade. Edu, o que você entende como futuro espiritual do Brasil? O Brasil ele tem a missão de transformar o paraíso na Terra. E o que isso significa? Significa a gente acessar um quanto evolutivo, a gente se desenvolver, a gente estar em integração com o resto do mundo, mas não se deixar contaminar por coisas como terrorismo, guerras, intolerâncias, e você trabalhar para o futuro. E para isso, nós trabalhamos firmemente em se transformar no celeiro do mundo, num país de dimensões continentais que há de o novo nascer aqui. E esse novo a nascer aqui, a gente vendo esse estudo da toponímia, mostra claramente que há elementos que ajudam a gente a pensar num futuro iluminado do Brasil. Mas não é um futuro para se viver bem, basta ser brasileiro e estar feliz. Não, muito pelo contrário, tem muito trabalho pela frente e que esse bem gerado é para todos. Quem inventou uma peça que resolve a vida de todo mundo, essa peça passa a ser vendida pelo resto do mundo. E assim passa a ter um novo padrão de estabelecimento das coisas em cima de uma nova tecnologia. Então acho que a ideia de futuro é mais ou menos assim. O que surgir de bom vai ser para beneficiar a humanidade toda. Que assim seja. E é o que nós estamos precisando, não no Brasil somente, mas no mundo, né? De pessoas que realmente façam e que realmente essa energia prevaleça. Eu vou colocar os seus contatos, tá bom, Eduardo? Os contatos e redes sociais é o 988637878, o e-mail brasilfacts@gmail.com, o canal 3005 no YouTube, né? E o seu Twitter é @enunespact. Muito bom. Eduardo, gratidão. Gratidão, Eduardo. E fica o convite para você falar do Quinto Império aqui no programa Enigmas. Será muito Por favor, monta essa pauta que pra gente é uma honra, porque nós acreditamos no Brasil. Nós acreditamos na força espiritual que tem o nosso povo. Nós acreditamos em você aí, que está conosco aí, né? Fazendo o seu máximo melhor possível para que esse país cresça, para que ele saia desse momento tão perturbador. Porque, como diz a música, moro num país tropical abençoado por Deus, gente. É isso aí. Cris, Eduardo, eu vou te fazer
vou colocar aqui, porque você tem uma palestra dia 12, eu queria que você convidasse verdade, o dia pessoal. 12 do 8 agora, vou estar no Espaço Galáctica, Rua Giovanni Gronk, 2307. O telefone eu coloco abaixo do vídeo, porque eu não lembro aqui de cabeça. Mas eu convido vocês lá. Entra lá no seu Face. Entra no Face. Vou falar da civilização felina, dessa mescla aí que tem aí entre nós aí, esses protetores da Terra. E nós também convidamos você a conhecer o canal Kron, onde o Kron TV no YouTube, todo o acervo dos nossos programas, lives, tudo que nós temos lá, a nossa trajetória, Cris de Pascoal, programa Enigmas e outros, e fica lá, à vontade. Kátia Gaia, né? Está lá conosco também, porque é minha parceira. Claro. É a parceira dessa, é nossa... Enigmas, Fator comandante Paranormal. dessa nave-mãe, né, Kátia Gaia? E eu convido vocês a conhecerem também o meu trabalho no meu site, que é o www.soldegaia.com.br. Lá na minha agenda você sabe dos meus cursos, interações, vivências e tudo que eu disponibilizo, tá bom? Gratidão imensa pelo carinho, pela sua companhia, que nos assiste sempre. Gratidão mesmo, Cris, por essa caminhada. Gratidão, pessoal. E no programa Enigmas é assim. Aqui, você vai ver o invisível. Ouvir o inaudível. E você vai acessar o que dizem que é impossível. Gratidão, Edu. Gratidão. Até o próximo Enigmas, pessoal. Vem com a gente aqui. TV Grande ABC, vem cá.